Mas se ETF não paga dividendo ou se paga só 2% de dividendo, como que eu vou viver de renda com ETF, Nilson? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais respondo no meu dia a dia nos comentários, seguido também de como é a questão de imposto com os ETFs. E eu até gravei um Reels aqui, dá uma olhadinha só se você não acha que ficou engraçado isso aqui. Bitcoin não paga dividendo. Terreno não paga dividendo. Os dois pagam impostos. Então por que toda vez que eu abro a boca para falar a palavra ETF, você vem me perguntar se ETF paga dividendo e se ETF paga imposto? Ah, papu! Então se você quer entender o meu racional de por que essa pergunta, não vou falar que é uma pergunta burra, até porque todo o conteúdo que é produzido na internet brasileira só fala sobre dividendos, mas eu vou explicar para vocês por que essa pergunta não faz sentido e vou responder também como que você vive de renda com ETFs. Solta a vinheta. Bom, meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do projeto Família Investidora. Se você é novo aqui no canal, lembra de clicar no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela, se inscrever, clicar no sininho para você ativar as notificações, pois toda quarta e todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. E aqui você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior, utilizando ETFs em moedas fortes. Para a gente entender a mecânica dos ETFs de uma forma bem simples, eu vou falar para vocês que existem dois tipos de ETFs. Existem ETFs que distribuem dividendos, que são chamados de ETFs de distribuição, e existem ETFs que acumulam dividendos, que são chamados de ETFs de acumulação. Até o ano passado no Brasil, a gente só tinha aqui no Brasil ETFs de acumulação, ou seja, todos os ETFs final 11 que você conhece e todas as BDRs de ETF final 39 que você conhece são de acumulação, ou seja, o dividendo que é pago, ele volta para dentro da cota, fazendo a cota crescer mais um pouquinho. Até porque, pessoal, o dividendo ele sai do preço da ação. Se uma ação custa R$26 hoje e amanhã ela vai pagar R$2 de dividendo, amanhã a cotação da ação vai abrir no mercado a R$24, ou seja, os R$2 de dividendo que você recebe não é um dinheiro mágico que cai do céu, sai da cotação da ação, ou seja, é uma venda forçada de um pedacinho da sua ação. Então no ETF de acumulação, ele respeita esse princípio quase que bíblico ou matemático de que o ETF sai do valor patrimonial, sai do caixa da empresa. Então, o ETF, por exemplo, WRLD11, se ele paga trimestralmente, né, 1% de dividendos, ou seja, vai pagar 3% ao longo do ano, sendo 1%, 1% e 1%, 3 vezes, tá? Vamos supor. Você vai perceber que a cota, ela vai ou não vai sair do lugar ou ela vai aumentar um pouquinho ali, justamente por conta desse dividendo entrar de novo dentro da cotação da ação. No caso dos ETFs de distribuição, ou seja, todos os ETFs americanos, 100%, todo ETF domiciliado nos Estados Unidos é ETF de distribuição. QQQ, VOO, VT, VNQ, todos esses ETFs são ETFs domiciliados nos Estados Unidos. Todos esses ETFs pagam dividendos, alguns vão pagar trimestralmente, alguns vão pagar uma vez por ano, alguns bimestralmente, tá bom? Por que isso, Nilson? Porque todo ETF americano ele é de distribuição. Porque o tio Sam não é bobo. Principalmente porque o mercado americano é o maior mercado do mundo. Então, além dos 160 milhões de investidores norte-americanos, você tem mais aí pelo menos uma centena de milhões de investidores estrangeiros, como eu, você, os japoneses, americanos, ou seja, o resto do mundo todo. E para nós, investidores estrangeiros, a gente paga 30% de imposto sobre cada dividendo pago pelo nosso ETF ou pela nossa ação ou REIT americano, né? Porque deixa eu só abrir outro parênteses aqui, que me deixa p*** da vida. Por que os fela da p*** dos deseducadores financeiros que falam para você comprar ação da Microsoft, da Google, da Apple, todas essas ações, né? Fala para você montar uma carteira de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, nenhum fela da p*** desse fala dos 30% de imposto que você vai pagar. Agora, falou a palavra ETF, como eu
fiz o reelzinho ali no início, né? Falou em ETF, a primeira palavra que vem na mente da pessoa é imposto. E a porcaria da ação individual e a porcaria do REITs que você compra. É a mesma coisa, entendeu? Então é muito interessante como existe um preconceito direcionado com ETF, né? Tudo de ruim tá no ETF, mas as mesmas coisas que acontecem com ETF, quando acontece com a ação da Tesla ou da Google, não tem problema. Quando acontece com uma carteira de REITs, não tem problema. Só tem problema com ETF porque ETF não presta. ETF é coisa de preguiçoso, como falou outro fela da mãe aí, que eu não posso falar o nome aqui, que o meu jurídico não deixa. Mas quem segue sabe quem é o danadinho. Então, como todo ETF americano é de distribuição e você perde 30% sobre o dividendo, então, por exemplo, o ETF VT, ele custa $100 hoje. Ele te paga 2% de dividendo. Vai te pagar $2 de dividendo para cada cota que você tem de $100. Os 30% que você perde é em cima dos $2, tá bom? Só para isso ficar bem claro, desenhando aqui para vocês, para ninguém ficar com dúvida nesse ponto, que tem que ficar muito claro para vocês. O VT brasileiro, que é o WRLD11, ele também vai pagar o mesmo imposto lá fora, e quando você receber o dividendo aqui no Brasil, ele já vai estar descontado e vai ser reinvestido na cota. E lá na frente, quando você vende a cota sua do WRLD11, você vai pagar 15% de imposto de ganho de capital em cima também do dividendo que entrou dentro da cota ali. Então rola uma pequena ou uma leve bitributação. Já na Irlanda, você tem os dois tipos de ETF. Você tem ETFs de acumulação e você tem ETFs de distribuição. A mesma coisa aqui no Brasil, só que no Brasil a gente tem apenas dois ETFs de distribuição, o NDIV11 e o SPYI11. Já na Irlanda você tem vários ETFs de acumulação e vários ETFs de distribuição. Então vamos responder a pergunta lá do início do vídeo. Nilson, como que eu vivo de renda passiva com ETFs? Existem vários caminhos, tá? Primeira coisa que você tem que entender é: ETF é o veículo mais seguro e rápido para você alcançar o objetivo de você multiplicar o seu patrimônio várias e várias vezes. Para você ter uma ideia em termos nominais, nos últimos 10 anos, o ETF VT ele dobrou o seu capital a cada 4 anos. Então ele é um veículo seguro e rápido para você fazer uma viagem que é uma viagem difícil, que é essa viagem de você aportar todo mês e conquistar sua independência financeira. Vendem a falsa ilusão de que fundos imobiliários e ações de dividendos são um veículo perfeito para você acumular, porque paga o dividendo na sua conta, esse dividendo é isento, até então, né, porque a reforma tributária está vindo aí, e com certeza os dividendos serão tributados, os fundos imobiliários também, Paulo Guedes já avisou, isso é critério para o Brasil entrar na OCDE. Então você recebe ali o provento e o dividendo do fundo imobiliário ou da sua ação e você vai lá, teoricamente é um dinheiro novo, né, que você está ganhando, é um dinheiro que cai do céu, mas não, ele sai da cota ou sai do caixa da empresa, fazendo com que a empresa se valorize menos. Tanto a cota do fundo imobiliário quanto a cota da sua ação. E esse veículo eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, que ele vai te levar até a metade do caminho. Ou seja, o HGLG11 em 10 anos ele rende 400%, o VOO ele rende 800% quando a gente traz ele para real. Você chegaria no dobro do patrimônio. Com o dobro do patrimônio, vamos lá, o cabecinha de nós, né, a galera assim que tem preconceito com ETF. Cabecinha de nós. Você comprou um fucking Bitcoin por 100 mil reais. Aí, the fucking Bitcoin agora está custando 800 mil reais. Bitcoin não te pagou dividendo nenhum ao longo desse tempo. Você tá feliz porque seu Bitcoin multiplicou por 8? Tá. Tu consegue viver de renda com 800 mil reais? Tu vai vender a porcaria do teu Bitcoin inteiro por 800 mil reais? Aí tu enche o rabo aí de fundo imobiliário, de ação de dividendo, tu compra terreno, compra apartamento para alugar, constrói um prédio de kitnet, gera renda com os 800 mil, porque na tua fase de acumulação você queria sair do ponto A para o ponto B, que é multiplicar o teu capital por 8, por 10 vezes, né? Isso é possível também com ETFs. Quando você compra um terreninho, tiozão do terreno, foi lá, comprou um terreninho lá, comprou por 100 mil reais,
terreno custa 1 milhão, tu tem 900 mil reais de ganho de capital, vai pagar imposto, vai sobrar para você 765 mil. Foi um mau negócio? Óbvio que não. Então por que toda vez que eu abro a porcaria da minha boca para falar de ETF, chove comentário embaixo, mas ETF paga pouco dividendo, ETF não paga dividendo, mas e o imposto? Gente, muda essa ladainha, muda esse mantra que já tá chato, entendeu? Já tá chato. ETF é um instrumento perfeito para a fase de acumulação, transição e usufruto. Se você gosta, se você dorme melhor, se você se sente bem, coloca melhor a sua cabecinha no travesseiro com dinheiro pingando na sua conta, você compra ETFs de distribuição e acabou. Ah, Nilson, mas o ETF vai pagar 30% de dividendo, né? Aqui no Brasil o fundo imobiliário não paga dividendo, não paga imposto, a ação também não paga imposto, né? O dividendo que você recebe. Por enquanto. Mas vamos fingir que vai continuar assim. Quando você compra um ETF de acumulação irlandês, você está pagando apenas 15% de imposto em cima dos seus dividendos, que é o mesmo imposto que você vai pagar aqui no Brasil no NDIV11 ou no SPY11. Só que com o ETF de acumulação irlandês, o dinheiro não vai pingar na sua conta. O que você vai fazer? Vai vender um ETF por mês, gente. O ETF VT, por exemplo, ele chegou a custar 24 dólares há anos atrás. Hoje ele custa 100. Daqui a alguns anos ele vai estar custando, sei lá, 400 dólares, como o VO hoje já custa 400 dólares. 400 dólares com dólar a 6 reais ou com dólar a 5 reais são 2 mil, 3 mil reais. Tu vende um ETF, vende 2 ETFs, tu pega esse dinheirinho e gasta e paga as tuas contas. Mas Nilson, o Barsi fala que ação só se compra, ação nunca se vende. Dividendo é uma venda forçada de parte das suas ações. Real, você está sofrendo diluição do seu dinheiro toda vez que a base monetária aumenta, que acontece inflação aqui no Brasil, que o governo emite um monte de título, então você já está perdendo dinheiro com a ação de qualquer jeito, mesmo que você tenha uma falsa ilusão de que a bolsa está subindo, né? Porque a bolsa bateu máxima histórica, né? Sendo que a máxima histórica da bolsa brasileira foi em 2008 e até hoje ela não conseguiu voltar. Daqui a 4 anos vai fazer 20 anos que a nossa bolsa em dólar está andando de lado. Mas vamos desconsiderar toda essa baboseira e vamos pensar que você vende 2 ETFs por mês. Se a tua venda de ETFs anual respeitar que tu não venda mais do que 4% do seu patrimônio total, parabéns, você tem praticamente uma máquina de dinheiro infinito. Regra dos 4% ou regra dos 300. Para você descobrir qual é o patrimônio que você precisa, basta multiplicar por 300. Se você quer uma renda de 1.000 dólares, você precisa chegar num patrimônio de 300 mil dólares. Com 300 mil dólares em ETFs, você vai vender 12 mil dólares por ano ou vai vender 1.000 dólares por mês, beleza? Só no ano seguinte, quando tu fizer a apuração anual de impostos, é que tu vai pagar o imposto de ganho de capital em cima dessas 12 vendas ou em cima dessa uma única venda de 12 mil que você fizer no início do ano. No final das contas, não faz diferença se o ETF paga dividendo na sua conta ou se não paga. A dica final que eu te dou é o seguinte: uma carteira irlandesa com ETF de acumulação, ela é a melhor carteira para você carregar no seu usufruto, fazendo venda de ETFs anual, respeitando a regra dos 4%, você terá uma menor diminuição do seu poder de compra ao longo dos anos do que você teria com uma carteira de FIIs, né? Imagina que você usou o Bitcoin, terreno ou ETF para sair de 100 mil para 1 milhão de reais. Lá na frente tu pegou esse 1 milhão e converteu todo em fundo imobiliário. Tu vai perder mais poder de compra ao longo dos anos do que você perderia mantendo a sua carteira de ETFs e vendendo apenas 4% ao ano. O vídeo já ficou longe demais, eu já perdi a cabeça aqui algumas vezes nesse vídeo, então quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você não acha, se você entendeu, se não entendeu, que aí qualquer coisa eu complemento esse vídeo depois. Valeu, até mais!